estamos numa quarta-feira, quarta na trilha, no Trilhas de Criança. E eu acho que deu uma travada. A minha conexão hoje, o dia inteiro aqui em casa, foi bem complicadinha, mas eu já aceitando aqui o pessoal, sejam bem-vindos. A minha conexão hoje, durante o dia, estava bem complicada. Eu espero que a gente não tenha grandes problemas aqui na nossa live, porque ela vai ser muito especial. Afinal de contas, hoje a gente vai bater um papo com uma doutora em botânica, a Clau Lisieri, que ela é trilheira, ela é cientista e trilheira, e ela tem muita história para contar aqui pra gente. Ela que já está entrando aqui, e nós temos muito o que conversar hoje num tema super delicioso. Afinal de contas, as crianças são curiosas por natureza. E o que um cientista é? Uma cientista é uma pessoa altamente curiosa que vai atrás de perguntas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou chamar aqui a nossa convidada para a gente já estar. E eu gosto que os meus convidados se apresentem, porque nada melhor do que a própria pessoa falar de si mesma, não é? Opa, já estou aqui. Como é que tenho que vir? A tela não está voltada para você. Precisa só mudar a sua tela. Aê! Pronto! Você sabe que uma vez... Boa noite! Boa noite, Cláudia. Uma vez, a primeira live que eu fiz, né, aquela falta de experiência total, eu fiquei acho que uns 15 minutos com a tela voltada para o outro lado, e o papo já estava rolando, e depois de um tempo, mas não está aparecendo a minha imagem, o que está acontecendo? Enfim, aquelas coisas que... O problema é essa bagunça que a gente mostra do outro lado da tela. Pois é, né? Aquelas coisas que a gente deixa escondido. Esse não é o problema. Não, a tua mesa estava super organizada. Obviamente, a gente escolhe o lado mais bonitinho da casa para ficar na tela. Você é surpreendido com a câmera virada, mostrando a bagunça em cima da mesa, né? Básico, né? Não, se eu mostrar o quarto do meu filho aqui, até que hoje está arrumadinho, viu? Porque ele também deixa um caos aqui, que é um caso sério. Clau, muito obrigada por você aceitar o convite aqui do Trilhas de Criança. Você que, enfim, né, tem vários estudos, já viajou para vários lugares diferentes, tem um foco muito bonito aí no seu trabalho, e é uma honra para nós estar te recebendo. Tenho certeza que todas as mães e pais, o nosso público aqui e as crianças vão ficar muito contentes com o nosso bate-papo. A gente tem muito que aprender com você. Eu sou uma entrevistadora que mais escuto do que falo, porque eu acho que tem que ser assim, né? Afinal de contas, eu quero absorver aí tudo que você tem para nos trazer. E a minha apresentação é muito rápida a teu respeito, porque eu quero que você se apresente. O Trilhas de Criança é basicamente composto por mães, 90% do público aqui é de mulheres, 10% ali são de pais. E é claro, as crianças também estão envolvidas. A gente conversa diretamente para os adultos, mas pensando sempre nas crianças. E trazendo essa linguagem mais fácil para que justamente as mães ali, uma boa parte sim são de educadores também, mas o foco são mais as famílias, para que a gente possa estar sensibilizando essas famílias, enfim, para estar levando os seus filhos para a natureza, que a gente sabe da importância de tudo isso. Então, eu queria que você começasse contando a tua história, me falando quem foi a Clau criança. Poxa, Leslie, primeiro, muito obrigada por me convidar para estar aqui com vocês. Você faz uma série de lives, eu também conheci o perfil Trilhas de Criança, né? Logo quando eu comecei o movimento Ciência nas Trilhas, e sou uma admiradora também do trabalho que você tem feito aí. E é uma honra, poxa, eu fico super lisonjeada com o convite, quando eu me sinto tão considerada em contribuir, né, com projetos como o seu. Bem, eu assim, me considero, não sou uma contadora de história, mas eu gosto de bater papo, sabe? Então, se o papo é bom, então eu acabo prolongando, aí você vai me direcionando aí, por favor. Não, se o papo estiver bom, a gente continua. Tá, joia. Quem foi a Clau quando criança?
Que interessante, sabe? Você começar... Eu estava pensando isso um pouquinho antes de entrar aqui na live. Falei, que interessante essa live com a Trilhas de Criança. Logo após, domingo, eu entreguei um capítulo de livro que eu fui convidada para compor esse livro, que também, poxa, fiquei muito lisonjeada. É um livro sobre histórias de cientistas. E eu não sei se o editor vai ficar bravo comigo, porque né, ele não divulgou nada ainda, mas enfim, estou contando aqui de primeira mão que domingo, né, no último momento, no último horário do domingo, eu consegui entregar esse capítulo. E me fez buscar a minha história de criança para escrever esse livro, né, esse capítulo de livro. Porque ele realmente, o esforço né, do livro é contar o lado humanizado do cientista, né, falar a história um pouco do cientista, não só da ciência, como também a do cientista. E, então, ele é meio que uma autobiografia, e eu tive que recorrer à minha infância para poder escrever esse capítulo de livro. E são coisas que, claro, na vida adulta e na correria, né? Veja só, no domingo à tarde eu estava entregando o capítulo de livro. Então, trabalhando no final de semana. Com isso, com uma rotina como essa, a gente acaba esquecendo um pouco da nossa natureza de criança, né? Da nossa infância. Então, foi bem bacana escrever esse livro, foi um exercício buscar a história da minha infância. Eu sou crescida no interior, eu sou nascida no interior e crescida, né? Quando eu falo interior, praticamente uma roça, uma vila de 3 mil, um pouquinho mais do que 3 mil habitantes, que não cresceu muito mais depois disso, né? Desde que nasci, continua sendo a mesma população, todo mundo se conhece, que é na fronteira, aqui em Mato Grosso, né? Eu estou em Mato Grosso neste momento, embora cidadã do mundo, estou de volta ao meu estado, né? Tem 6 meses que estou morando aqui no meu estado. E essa cidadezinha, ela está mais próxima ali, fronteira Brasil-Bolívia. Então, foi ali que eu nasci e cresci. E os meus pais sempre foram pequenos produtores, né? Eles produziam feijão, melancia, algodão, que olha, por sinal, eu encontrei uma flor de algodão. Não sei se vocês conhecem. Quem conhece a flor de algodão? Linda. Que coisa interessante, que agora estou em Cuiabá. E aí, eu passando, na verdade foi no final de semana, eu encontrei um parque aqui por perto e eu fui correr, tinha um pé de algodão ali por perto. E eu peguei a flor, trouxe para casa, deixei do lado do computador para lembrar da minha infância e essas coisas de inspiração da escrita. Né? Deixei do lado do computador enquanto eu buscava essas lembranças e deixei aqui agora também para compor a live. Então, assim, eu sempre fui para a roça, meus pais me levavam para a roça, eu sou a mais nova de 3 filhas, né? Nós 3 crescemos nesse ambiente. Eu vi meu avô tirar leite da vaca, eu tomava o leite diretamente ali ia no curral, né, com uma caneca de açúcar, um pouco de açúcar e café, e já colocava o leite ali direto da teta da vaca. Então, assim, eu tive uma infância cheia de natureza, porque eu já cresci ali. Né? E as minhas funções quando criança, porque minha mãe com 3 crianças, né, e também trabalhava no sítio, na roça, eles sempre foram esses trabalhadores, né? A gente tinha função. A minha função era molhar a horta, né? Eu tive isso, eu fazia de manhã e fazia à tarde, moer o café, né? Tinha um hábito de moer café. Então, eu sempre em contato com tudo isso, né? Seja com essa parte da colheita, do plantar, né? Do plantio, de perceber essa questão da necessidade da natureza para o desenvolvimento, né? do alimento, por exemplo, porque sempre foi uma preocupação dentro de casa. Se vai chover, se não, a chuva está demorando, né? Ou choveu demais. Tá sol demais, a melancia tá ficando muito amarela. Então, sempre teve, embora nunca foi... a gente nunca falou sobre ciência lá em casa, Leslie. Inclusive, nesse livro, né, quando o editor me convidou, ele fez algumas sugestões, né? Assim, um livro que você recebeu dos seus pais, alguém que falou sobre ciência para você. E eu fui muito honesta, né? E preciso ser muito honesta com a minha realidade. Eu não tive isso, né? Eu nunca recebi
por exemplo, um livro dos meus pais como um incentivo, né? E de maneira alguma eu os culpo por isso, porque é a realidade que eu vivi na minha infância e eu tenho certeza absoluta que muitas outras crianças vivem isso ainda no interior. Né? Mas o contato com a natureza é que foi a própria pedagoga para mim, sabe? É que foi a própria incentivadora para mim. Então eu não tive esse contato, né? Sempre estudei, sempre fui a única escola que tinha na vila, e a escola está lá até hoje, né? Eles faziam esse esforço, deixaram a gente estudar, mas eu não tive esse incentivo, né? Não se falava essa linguagem. Minha mãe tem a 2ª série, para você ter ideia, e meu pai a 5ª. Né? Então, mas assim, essa percepção das coisas, né? De tempo de crescimento, de ter que molhar, de ter que adubar, de ter que esperar o clima bom, né? A época de plantar. Hoje não acontece mais isso, né? Até por uma questão de estrutura social, política, climática, essas atividades já não têm mais acontecido no interior, né? Essas pequenas plantações, por exemplo, de algodão, você já não vê mais, né? Você vê tudo muito maquinizado, por exemplo. O agronegócio. Mas eu cresci nesse ambiente, Daisy. Eu fiquei aí até os meus 18 anos de idade, nessa cidadezinha. Depois dos 18 anos, que aí eu saí de casa e fui construir minha vida acadêmica. E como é que era o teu envolvimento, além dessa questão da obrigação, né, de ser uma tarefa doméstica, como é que eram os seus momentos de estar ali entregue? Você gostava de ficar horas olhando, explorando? Como é que era o seu brincar livre na sua infância? Olha que interessante, né? Porque acho que sabe aquela frase, né? Que é na crise que a gente usa a criatividade, né? Eu acho que não era uma crise, mas era uma falta, né, de brinquedos, por exemplo, tecnológicos, coisas assim, a gente inventava. O que eu acho muito bom, porque dava espaço para a gente usar a criatividade, né? Então, desde a pipa, eu cresci na rua, assim, todas as crianças na cidade pequena acabam crescendo ali no quintal e tudo mais, né? E eu construí minha própria pipa, por exemplo, né? Essa coisa de escolher a varinha da pipa, escolher o decote da pipa, ver a direção do vento, né? Para poder soltar a pipa. A peteca foi construída também por mim, né? Que era uma meia com penas de galinhas que foram despenadas, né? Pela mãe para cozinhar, enfim. Então eu tive muita brincadeira de criança. Mas a reflexão que eu faço, e eu confesso que foi inclusive na vida adulta, porque, veja, né, dessa história que eu falei do início, da onde eu saí, onde eu cresci, e com muito orgulho, né, hoje sou uma cientista enfim, já morei, né, em vários cantos desse país e do mundo, já morei fora do Brasil, eu também entrei em reflexão em algum momento da minha vida. Como é que isso aconteceu? Né? O que me direcionou para sair dali, dessa infância, dessa realidade, né? E seguir o caminho que eu segui. Então, além de estar contando aqui, eu estou contando aqui para você uma reflexão que é minha também, né? Fazendo uma conversa bem pessoal, assim, do meu ser, né? Que eu refleti sobre isso. E eu acho que, desde muito cedo, então, esse contato, essa vivência ali em um ambiente livre, eu fui instigada, né, a pesquisar, a questionar, porque assim, as minhas brincadeiras, além, eram essas de rua, mas eu também, por exemplo, inventava perfume com as flores da minha mãe, né, e aí vem a história, esse é o ponto da reflexão. Que momento da minha vida eu fui dando sinais que eu seria uma bióloga e, posteriormente, uma botânica? Essa era uma pergunta minha, que eu, inclusive, dividi com a minha mãe, né, que me acompanhou, né, desde a infância, se eu já demonstrava esses sinais. Bom,
Então, eu gostava, eu macerava margaridas, minha mãe tinha muitas margaridas no jardim, eu macerava aquelas margaridas e botava álcool e fazia um perfume, que eu achava que era um perfume. Mas olha que interessante, que nessa época, obviamente, porque não se tinha esse vocabulário, né, os meus pais não tinham conhecimento sobre isso, eu sequer poderia imaginar que eu estava fazendo uma extração ali, uma extração química. E eu estava fazendo uma reação química quando eu coloquei o álcool e quando eu macerava, né, com um objeto qualquer que a minha mãe tinha deixado eu pegar. Então, era o meu cadinho, que a gente chama no laboratório, né? E eu estava fazendo uma reação química. Eu estava extraindo alguns fenóis ali, que traz aquele cheiro. Eu também gostava de criar peixinhos. Eu tinha alguns peixinhos que eu coletava em riacho do sítio, sabe aqueles laguinhos de sítio? Uhum. Eu gostava, ele me levava para casa, eu ficava cuidando desse peixe, colecionar cigarra. Então, assim, nesse momento, eu acho que eu não sabia ainda se eu tinha um dom para ser botânica, não. Eu acho que eu estava gostando apreciando tudo. Né? Também gostava de observar cigarra, né? Então é isso, assim, eu acho que sempre, sempre. Minhas brincadeiras, eu também tive bonecas, né? Não foram muitas, mas eu tive algumas bonecas. Sempre foi de estar criando lá fora, de estar no quintal criando alguma coisa, Isso como fosse meu brinquedo. é muito interessante toda essa reflexão que você traz da sua vivência, sem estar poetizada, mas uma coisa concreta, né, real, humana mesmo, porque daí a gente percebe que a natureza não era proibida para você. Né? Tem uma diferença muito grande quando os pais proíbem a natureza para uma criança e você não tinha essa proibição, você podia ter essa relação intensa com ela. Eu não sei se você já leu, eu até fiz questão de trazer esse livro aqui, A Última Criança na Natureza. Eu não li ele, mas ele está na minha lista. Um livro lindo, né? Ele é muito gostoso de ser lido, apesar de ser bem compridinho. O Richard Louv traz várias histórias de vários cientistas que realmente marcaram a história da ciência. Todas elas tinham a natureza na infância de uma forma livre, sem preconceitos, sem medo, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente percebe muito mães, pais proibindo as crianças de subir na árvore, proibindo de tirar a florzinha, porque tem aquela noção de que é errado, né? O ecologicamente correto, que a gente tem que seguir e tudo mais, que sim, tem um lado positivo do ecologicamente correto, mas ao mesmo tempo ele é extremamente limitador e faz com que as crianças não desenvolvam aquilo que faz parte delas, da sua própria natureza, que é a exploração, que vem por conta da curiosidade, né? Você hoje, como uma cientista internacional, que, enfim, já foi para a Antártida, faz lá todos os seus trabalhos e tudo mais, como é que é você hoje, cientista? A Clau hoje, já que a gente falou da Clau lá no passado, na infância, como é a Clau hoje? Eu vou fazer só um comentário a respeito disso que você falou de proibir as crianças, né? Eu vejo que, assim, a gente proíbe as crianças porque o pé vai ficar sujo, a gente proíbe as crianças porque o sofá vai ficar sujo, né? Porque, enfim, né? A gente vê muito disso mesmo. Tem a questão do medo, por uma questão de desconhecimento, né? E tem essa questão de um capricho nosso, de organização da casa, né? E a gente acaba limitando as nossas crianças, porque quando a gente fala natureza, Leslie, não é só a natureza nas trilhas, né? Lá fora, ali, quando eu digo lá fora, em uma floresta, em uma montanha, né? A natureza está, basta você abrir a janela, está lá, ali a natureza, né? Que aliás, nós somos a própria natureza, né? E às vezes você vai num parquinho, você vai num jardim, você arruma um cantinho para poder estar em contato com a natureza, né? Enfim, quanto a cientista, né? Obrigada por me colocar como uma cientista internacional, né? Eu confesso que com tantas demandas que eu ando tendo, né? Agora estou, inclusive, na gestão pública, né? Estou trabalhando no Ministério Público de Mato Grosso, e eu me sinto um pouco em débito com a minha
produção científica, né? Porque a gente está sempre se cobrando e, assim como qualquer carreira, a gente também precisa se dedicar à produção científica, né? Na produção de artigos e tudo mais. Mas sim, tive essa experiência fora do Brasil, fiz meu doutorado em sanduíche, que foi uma parte feita na Nova Zelândia, né? Onde eu fiz essas parcerias internacionais, eu passei um ano no Centro Internacional de Estudos da Antártica, eu fui para a Antártica com eles. E então, assim, minha carreira como cientista, Lês, eu vou dizer uma coisa para você, às vezes eu frustro as pessoas porque eu vou meio que indo na contramão, sabe? Eu tenho dito ultimamente que eu não separo mais quem é a Clau, quem que é cientista, quem que é bióloga. Eu tenho trabalhado o meu ser, sabe? O que eu sou, porque você é o que é, né? Eu acho que não dá muito bem para separar. Claro que você tem algumas relações mais formais quando você está no seu ambiente de trabalho, né? Mas geralmente, eu acho que quase que sem erro, você responde às situações de acordo com quem você é e pronto, acabou. O ser que você é, né? Você se relaciona com as pessoas lá no seu ambiente de trabalho ou em casa, diante do que você é. Então, assim, a cientista é meio Clau mesmo, sabe? É bem meu jeito de ser. Eu costumo dizer que, para mim, é um estilo de vida. A biologia, a ciência, é um estilo de vida. Por quê? Óbvio, tem a cientista lá trabalhando um artigo científico, né? Eu e outros colegas cientistas discutindo resultados, discutindo dados, desenvolvendo métodos, né? E publicando um artigo científico, que a gente sabe que o nosso produto é o artigo científico, né? Quando a gente publica numa revista. Inclusive, dividi lá no Ciência nas Trilhas agora, bem recente, né? Que quando sai uma publicação, a gente fica bem feliz, porque é tão árduo esse processo entre coletar os dados, fazer a estatística, escrever e ter o artigo aceito ainda em uma revista, né? Então, essa semana saiu um artigo meu publicado sobre ciência na Antártica, né? Sobre cianobactérias. Então, assim, tem todo esse trabalho que a gente faz, né, de estudo. Eu tenho esse interesse com a ciência antártica. Eu desenvolvi trabalhos, né, coletas de dados lá. A gente, embora não tenha ido, a última vez que eu fui foi em 2018, por conta da pandemia, inclusive, né, teve essa... 2020 não aconteceu a expedição, 2021 apenas alguns, agora 2021, 2022, apenas alguns pesquisadores foram, mas a gente tem muitos dados coletados para a gente trabalhar. Também parcerias aqui no Pantanal com a Universidade do Estado de Mato Grosso, a gente tem feito alguns trabalhos por aqui, né? E oriento também no mestrado no Instituto Federal Baiano, a gente tem desenvolvido nessas áreas que, assim, que o meu maior interesse é o ambiente aquático. Embora eu sou botânica, eu trabalho com botânica aquática, vamos dizer assim, eu trabalho com algas, com cianobactérias e macrófitas, com as plantas aquáticas. Então, eu também costumo ser meio que... Eu costumo frustrar as pessoas quando elas vão para as trilhas comigo e começam a me pedir nome das árvores, porque eu, de botânica, eu afunilei, né, para as algas, cianobactérias e plantas aquáticas, especialmente essa linha da biotecnologia que a gente desenvolveu. Mas, como eu estava dizendo, né, que é um ser, é um estilo de vida, porque... A cientista, ela está na hora que eu vou fazer minha comida, na hora que eu vou fazer o arroz, né, que eu penso que eu tenho que, como a gente fala, né, refogar o arroz, deixar ali um tempinho no óleo. E por que a gente faz isso? Porque se aquecer mais o arroz, ele fica mais soltinho, né? Então, minha cabeça fica assim, olha, o amido agora está acontecendo isso, né? A desnitrificação é meio que assim, sabe? É meio que tudo a gente encontra, tenta encontrar ou se questionando, né? Na verdade, mais questiona do que encontra respostas. O que é o bacana da ciência e é o que eu tenho tentado, inclusive, incentivar na Ciência nas Trilhas. Que não é encontrar as respostas, mas estimular as perguntas. Uhum. Né? Ou seja, porque esse estimular as perguntas... Você, adulta... É que faz com que nós tenhamos um movimento crítico, inclusive. Que mantém, que alimenta ainda a sua curiosidade,
que é um reflexo do que as crianças são naturalmente, curiosas, né? Elas querem saber o porquê das coisas. E aí, eu queria que você conversasse agora direto com as mães, que muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, e aí vamos ser compreensíveis também, os filhos veem, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Com toda a sua curiosidade, e que muitas vezes ela recebe ali um banho de água fria, e essa curiosidade vai minando com o tempo, né? Ela vai atrás de perguntas, primeiramente para a sua própria mãe, para o seu próprio pai, as pessoas que estão ali ao redor dela, posteriormente na escola e tudo mais. E muitas vezes essa curiosidade não é atendida, não só com respostas, mas com aquele entusiasmo, né? Acaba até atrapalhando para aquele adulto na correria. Fica quieto, menino, por que você está me perguntando tanta coisa, né? Estilo Mafalda, que vai perguntar um monte de coisa e o adulto não quer saber. O que você poderia falar ali para as mães, para os pais, que obviamente o cientista adulto, a cientista adulto que são curiosas, são essas crianças perguntadeiras, né? O que você poderia estar falando ali para que os pais virem e falem assim, opa, peraí, vamos puxar o freio de mão, vamos escutar, vamos, né, pensar de uma outra forma? É muito verdade isso que você falou, Leslie, porque as crianças são cientistas natos, né? Já nascem. Depois, é interessante que elas vão sendo podadas e vão deixando isso de lado. E aí, na vida adulta, a gente começa a resgatar algumas coisas de novo. Naturalmente, nós nascemos totalmente conectados com a natureza. Eu não sei se você pensa diferente disso, mas eu vejo quase todas as crianças apaixonadas com animais, por exemplo. Né? As que eu convivo, as que eu vejo, elas estão sempre querendo pegar um gatinho, pegar o cachorrinho, elas são muito curiosas, né, em relação à natureza. Eu não sou mãe, né, então eu sei que sempre quem não é mãe acaba ficando no papel, às vezes, de fala que não é, né, pode ser considerado distante da realidade de uma mãe, mas eu vivo a maternidade da minha irmã muito de perto, né? Tenho 2 sobrinhas, uma de 3 aninhos, inclusive, e a outra que está com 3. E a Ayla, que é pequenininha, né? Ela é meu grande exemplo, assim, disso. Ela é apaixonada por bichos, ela é apaixonada por araras, inclusive, porque aqui tem muitas araras lá onde eles moram, né? Mas isso também aconteceu porque nós sustentamos isso. A gente sempre pegou ela desde novinha, desde que nasceu. E nós caminhávamos com ela por perto para ela ter essa percepção do ambiente. Né? Então, todos os dias, hoje ela já está com 3 anos, ela pede, a gente vai caminhar, tem horário de andar com ela um pouquinho. Então, assim, se a gente não estimula isso, né, se começa ao contrário, vai se perdendo. Né? Várias outras coisas, só para a gente filosofar um pouquinho. Né? A nossa coragem também. Crianças são corajosas, né? Crianças são extremamente corajosas, por isso que a gente precisa ter esse cuidado com elas, porque elas são destemidas e é onde está o risco. Mas se a gente não faz isso com medida, o que acontece? Se torna um adulto medroso. E depois vai ter que fazer as terapias da vida para resgatar a coragem. Olha só que coisa, né? Então, assim, eu entendo a maternidade realmente, paternidade, maternidade, né? Especialmente a maternidade, não tem como a gente negar, né? Ela toma fôlego, corpo, tudo da mãe, né? A gente sabe disso, quanto realmente é uma dedicação de um ser totalmente para o outro ser. Mas eu costumo dizer, inclusive, que eu acho que, assim, para mim, né, é uma responsabilidade tão grande que eu acabei decidindo não ser mãe. Mas, por quê? Eu penso que realmente é algo que tem que ser educado, no sentido de, pensado no sentido, como é que eu vou orientar esse ser agora? Né? Como é que eu vou direcionar esse ser para a vida agora? Porque a responsabilidade é muito grande. Eu falo no sentido realmente de formação desse ser. Né? Então, seja nisso, seja alimentando sonhos ou podando sonhos, seja alimentando coragem ou podando a coragem, como é que você está fazendo isso, né, nesse ser?
E a mãe exausta geralmente tende a fazer isso, porque na exaustão, né, você já não aguenta mais ouvir perguntas, ouvir conversas, e acaba acontecendo esse tipo de expressão, como você falou. Ah, senta lá, menino, né? Senta lá. A mãe está querendo conversar um pouco, ter um pouco de conversa adulta com alguém, e não consegue ter porque a criança está ali do lado. Mas não tem outro caminho. Eu vejo que não tem outro caminho, e essa é uma responsabilidade de quem decidiu ser mãe. Né? É uma consequência de quem decidiu ser mãe. Não é um problema nenhum isso. Né? É só uma criança sendo criança. É só um cérebro que está doido para receber informação. Né? E esse cérebro, quando ele está aí no seu processo de formação, né? Eu não sou especialista, obviamente, né? Essas coisas a gente estuda, a gente quer entender para nós mesmos, né? Ele é verdadeiramente essa esponja de absorver, né, informações, e está muito curioso, ele está realmente querendo aprender muitas coisas. Então, está extremamente ativo ali querendo, né? Então, aquele experimento, não sei se você já viu, né, de colocar o burrinho, né, amarrado num toco, e depois deixam ele só amarrado ali, na verdade só a cordinha nele, e ele continua no mesmo lugar, né? Porque ele está com a sensação de que ele está preso. Né? É um comportamento. Assim como a gente vai, por exemplo, adestrar um golfinho, ou baleia, ou um cavalo, ou um cachorro, geralmente eles são adestrados porque eles recebem recompensa. Se ele fizer, quando ele faz aquele pulo, aquele salto, ele recebe um alimento. Então, ele começa a associar, eu falo ele no cérebro, né? A gente tem que realmente imaginar esse cérebro como uma coisa à parte aqui, que funciona, né, dessa forma aí. Então, o cérebro começa a associar, poxa, toda vez que eu dar esse salto, eu vou ter um tipo de alimento, então eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo. Se não recebe, se não tem recompensa, se não tem estímulos, é natural de que vai parar. Né? Verdadeiramente, se não tiver estímulos, não tem como ele se desenvolver. Então, os adultos, vamos dizer assim, né, nós, né, na nossa fase adulta, literalmente somos a consequência daquilo que foi estimulado na infância. Né? Às vezes, eu quero até, inclusive, por exemplo, exercer uma atividade que eu não fui estimulada na infância, mas eu tenho muito mais trabalho. Eu preciso realmente investir muito mais nisso do que foi investido lá na infância. Então, desculpa, acho que você ia falar. Não, então eu vou te fazer uma perguntinha provocativa. Então, se a criança não for estimulada, vamos colocar assim, se não houver na vida dela uma educação ambiental, ela não se apaixonará pela natureza, ela não se envolverá com a natureza, ou só o fato dela estar ali em loco já faz explodir algo que está intrínseco? Porque quando a gente fala em estímulo, e aí a gente pensa que vou só fazer né, trazer outras ideias. Hoje em dia, por exemplo, muitas mães e pais já fazem alfabetização nos bebês. Com 3 anos de idade, tem cursos de robótica para as crianças. Muitas mães, por exemplo, querem que seus filhos virem youtubers, né? Ou seja, trazem estímulos, muitas informações, pensando num resultado e num efeito lá na frente, lucrativo, inclusive, né? Então, quando a gente fala em estímulo, a gente pode pensar justamente que só é possível chegar num resultado se aquilo for ativado. Ativado por algo de fora, por alguém, por um educador na escola, pelo pai, pela mãe, pela sociedade, pela política, pela filosofia, ou seja, se não houver esse estímulo externo, ainda assim a criança no meio natural consegue trazer toda a sua potência? São várias questões aí, Leslie. Vamos ver como que a gente organiza isso. Bem, assim, existe... Como que geralmente o nosso comportamento é moldado, né? Existe comportamento, fisiologia, fisionomia, né? Existe a genética e existe o ambiente que vai favorecer a expressão dessa genética. Né? Às vezes você tem a genética, mas não tem um ambiente que favorece a expressão dela. Então aquilo fica silenciado, vamos dizer dessa forma bem simples, né?
Aí você tem a genética e você tem um ambiente que te proporciona, buf, né? Explode aquilo, porque você já tem toda aquela matéria-prima, vamos chamar assim, pronta. Ela só estava precisando de um ambiente para ela vir à tona, né? Então, assim, eu vou também tudo usar como exemplo, tá? Não são coisas agora, assim, que eu li, né, em um artigo científico, não. Só para a gente direcionar essa nossa conversa. Se uma criança começar a ter uma educação desde da sua infância, desde os seus primeiros meses, né? O contato com o robô, com a fala de robô, com o cuidado de um robô. Ela vai andar como um robô, ela vai falar como um robô, ela vai fazer todos os gestos que um robô faz. Por quê? O cérebro precisa de um parâmetro para ele. Ele precisa de um estímulo e o que ele está comparando. Por exemplo, né, para ele poder repetir. A gente começa a aprender por repetição, a gente vai repetindo as coisas. Né? Um exemplo é aprender uma nova língua. Quando a gente vai aprender um inglês, por exemplo, você não sabe a língua na fase adulta. Você começa a repetir aquilo até que se torne uma língua para você. Né? Então, tem isso. Se você tem esse estímulo, né, seja ele para benefícios, malefícios, o que for, você vai, como quando criança, no seu desenvolvimento aí, vai repetir isso, vai ser estimulado a isso. Né? Agora, existe a outra parte que você falou, se ela não tiver nenhum estímulo, mas ela estiver em loco no ambiente, né? Vamos pensar dessa forma na natureza, o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu não tinha nenhum estímulo pontual, né? Assim, no sentido de dizer, olha a flor, olha a planta, olha a abelha, olha... Não, isso não aconteceu comigo. Na verdade, eu acabei levando isso para minha casa depois, quando eu já estava fazendo a biologia. Mas o ambiente por si só, ele fez isso, que é o que a gente fala a pedagoga natureza. Né? Ela por si só faz isso. Basta você estar lá. Né? Porque são vários estímulos, são sons, são cores, paisagens, formas, né? E tá tudo aquilo ali disponível para você. Pense, isso já é sabido, no desenvolvimento da visão. Né? A gente já tem consequências, inclusive, eu estava falando com o meu oftalmologista sobre isso, consequências na visão, porque estamos tendo uma limitação na visão periférica, né, nas laterais, porque estamos desenvolvendo muito a visão, essa visão linear aqui, né, que é o da tela, que é o do celular. Né? E no ambiente, você está aqui, daqui a pouco passou um passarinho aqui do lado, né? Daqui a pouco passou uma cigarra. Veja, você não precisa saber, é o passarinho. Não precisa. Isso a gente faz de curiosa. Mas para o cérebro, ele está percebendo, ele está lidando com vários movimentos e sons naquele ambiente. E isso vai estimulando a criança, né? Mesmo que ela não vai ser um cientista, mesmo que ela não vai ser um biólogo, mesmo que ela não vai ser um trilheiro depois, né? Mas literalmente essa pedagoga, né, que vai te ensinando, que vai te auxiliando em desenvolver habilidades. O que mais? Eu não sei qual outro ponto. Perfeito. A natureza como grande mestra, que é o que a gente, né, desde as cavernas, sabemos o quanto elas, né, nos inspira e nos provoca, né, através do encantamento ou através do medo, para justamente se envolver ali de uma forma a conhecê-la cada vez melhor, né? Ou seja, pais e mães, né? E olha que interessante. Isso que você falou desde as cavernas, né? O cientista também sempre foi desde as cavernas, né? Os grandes cientistas, vamos dizer assim, né, de questionador, de grandes descobertas, estavam na nossa ancestralidade, né? Em questionar a vida, em conquistar novas terras, e inclusive o próprio desenvolvimento da sociedade. Quando, por exemplo, os nossos ancestrais, né, os indígenas principalmente, eles viam as gaivotas, as andorinhas, né, percorrendo, né, voando, cruzando o céu, e eles não sabiam ainda que estava do outro lado do mar, porque não tinham ido para lá ainda, né? Não sabiam de nada, estavam ali naquela pequena sociedade
nos primórdios, né? Mas, de tanto observar esses pássaros vão para algum lugar. Por que não vão cruzar o céu e simplesmente ir até na metade e voltar, né? Então, o que surge aí? Olha, pode ser que tenha ilhas, pode ser que tenha terra do outro lado, pode ser que tenha árvore do outro lado. Vamos fazer uma canoinha e olhar o que tem mais adiante, né? E assim vão descobrindo novas terras. Mas por quê? Estavam observando os pássaros, né? Estavam observando as aves no seu movimento. Então, ali já se tem esse olhar que a gente fala, né? De questionar, de observar e de trazer descobertas, nesse caso, para a sociedade, inclusive, né? Mas que poderia ser para o nosso próprio desenvolvimento humano. Cláudio, vamos agora pegar mais o lado assim das trilhas, né? Porque muitas vezes tem pais que me perguntam antes da gente trilhar, a gente costuma sair com 25 famílias mais ou menos, os passeios são sempre gratuitos, né? E eu converso com os pais para prepará-los primeiro, preparar o adulto, porque a criança não precisa ser preparada, para poder fazer então o passeio em alguma trilha aqui de Florianópolis. E eu recebo muita pergunta do tipo, o que você vai ensinar? O que você vai dizer? Que tipo de atividade você vai dar para o meu filho? E o Trilhas de Criança tem uma proposta de livre aprendizagem, ou seja, não tem a necessidade do adulto estar ali direcionando o olhar da criança. Como você mesmo disse, a visão dela é gigantesca, é complexa ali naquele meio. Ela se entrega de uma forma que a gente muitas vezes não consegue mais, que é de corpo e alma mesmo. Dela se jogar na areia, dela trazer para o corpo, para o rosto e tudo, se lambuzar, sair correndo, beber aquela água, se jogar, enfim. Não tem a necessidade de pedagogizar uma trilha. E é muito difícil para o adulto entender isso, de que a criança está aprendendo o tempo inteiro e sem parar, enquanto ela está ali fazendo uma trilha. E aí, justamente por ter essa proposta, o Trilha de Criança, o que você poderia estar aqui, no caso, me ajudando mesmo, literalmente, a falar para os pais para o que eles deveriam observar, mas tirando a criança de lado, porque ela necessariamente não precisa disso. O que eles precisam observar nos seus filhos, mas no sentido de trazer mais liberdade para aquela exploração? Olha, os pais vão ficar bravos comigo, mas eu acho que o que falta, na verdade, é a visão dos pais para a natureza. Os pais que não estão percebendo a natureza. E por eles não perceberem a natureza, eles não conseguem entender a dimensão, a grandeza de que é o fato de estar só por estar ali. Então, se os pais estão indo para a natureza muito preocupados com os filhos, se os filhos estão tendo uma boa atividade ou não está tendo uma boa atividade, se o filho está aprendendo ou não está aprendendo, o pai também não está vivenciando, os pais também não estão vivenciando o que a natureza tem para ofertar. E se ele não está vivenciando, ele não consegue perceber. Você vai ter que dizer para ele, você vai ter que fazer um manualzinho e dizer, olha, seu filho vai ver o líquen, seu filho vai ver o musgo, vai ver o passarinho, vai ver a árvore, vai sentir a terra, a textura da terra, vai sentir o cheiro da terra. E você vai fazer uma lista e entregar para os pais para eles terem certeza do que os filhos vão ver. Porque eles não estão despertos para isso. Eles não estão sentindo. Pisar na terra, como que é gostoso, né? Sentir a textura da terra. Eles não estão percebendo o quanto é gostoso passar a mão em uma árvore, sentir a textura de um tronco, sentir o cheiro de uma folha. Então, na verdade, esse resgate, Leslie, precisa ser feito com as crianças e com os adultos. Essa questão de volta para a natureza, porque é o de volta desde que nós saímos de lá, ele precisa ser feito também com os pais. Então, assim, é o meu ponto de vista, a respeito dessa dificuldade em entender isso. Mas também é possível que, por exemplo, vamos pensar como professora, se você quer fazer uma atividade didática,
na natureza, onde você quer estimular um conteúdo específico, aí sim, você cria uma atividade para isso. Por exemplo, eu quero fazer realmente uma atividade deles sentirem o cientista. Então, eu vou criar uma atividade onde eles terão que investigar, por exemplo, formatos de folhas diferentes, né? Um grupo vai fazer isso, o outro grupo vai falar de rochas. Então, eu posso criar essas atividades, mas eu tenho um objetivo específico aí, né? Que é o de trabalhar um conteúdo que, inclusive, eu trabalharia em sala de aula. Eu trabalho do lado de fora, em uma praça, em um parque, o que for, né? Então, são coisas distintas, assim, que eu acho que dá para a gente fazer as duas coisas. Uma, quando eu quero atender um conteúdo didático programado, né, que está lá no meu plano de ensino, por exemplo. Outro eu proporcionar uma vivência na natureza, né, que é essa vivência livre, especialmente quando está nessa fase de muita curiosidade. Eu não sei qual é a idade, mais ou menos, das crianças. Desde bebezinho no sling até crianças de 15 anos vão. É uma mistura excelente, assim, sabe? Porque elas, inclusive, vão trocando no meio da trilha, sem interferência do adulto, justamente porque eu mando áudios para os pais para falar, olha, não interfere, deixa a criança ir no tempo dela. Se ela quiser parar de florzinha, florzinha tá maravilhoso. Se ela quiser sair correndo na frente, deixa também. Então, tem uma troca muito legal entre várias idades, né? E eu acredito que esse seja a grande riqueza de hoje, tirar as crianças da tela e levar elas para a natureza, que elas realmente têm muito o que aprender lá, né? É uma pluralidade gigantesca de conhecimentos que tem ali. E aí, estimulando essa curiosidade natural só por estar no ambiente, depois ela pode, enfim, correr atrás de informação, correr atrás de conhecimento, né? Acho que há 3 semanas atrás, eu fiz a entrevista com o Rato, que eu conheci através do seu perfil, e ele fez uma live com a gente sobre cobras, né? E aí eu pensei assim, bom, não vou eu perguntar e pedir para o público do Trilhas ir atrás das curiosidades das crianças a respeito de cobras. Eu acho que deu um total de 40 perguntas, mais ou menos, que ele respondeu todas. E o engraçado é que aquela live, que foi feita bem para as crianças mesmo, trouxe um resultado depois muito interessante. Teve uma família que achou uma espécie no quintal delas, tirou foto, pegou a régua, mediu, jogou água para ver como é que ela ia se desenvolver, pegaram na mão, sabe? Pegaram e fizeram um estudo científico gigantesco por conta de uma live que, sim, foi um estímulo, mas que elas já tinham isso ali disponível, né? E depois elas correram para a internet para ir atrás de informação e tudo mais. Então, eu acho que o encantamento inicial é o que faz o grande diferencial, né? Em vez de você afastar a natureza da criança, trazer a natureza para perto dela, deixar com que ela livremente se envolva ali e aí depois ver o que dá, né? O futuro a gente não sabe, né? Exato. Até porque depois, nesse momento, você está proporcionando as oportunidades. Depois, naturalmente, ela começa a fazer escolhas daquilo que ela tem uma maior afinidade ou não. Por exemplo, por que eu fui para botânica e não para biologia animal? Eu colecionava cigarras, eu tinha peixinhos, mas eu acabei indo para botânica, por exemplo, né? Falando aí como cientista. Mas é porque são coisas que são nossas, né? Às vezes você não consegue nem encontrar explicação para isso, né? Por quê? Mas você tem uma tendência a seguir essa linha, gostar mais dessa área, né? Então, nessa primeira fase, vamos dizer assim, a gente não limita nada, a gente coloca todas as oportunidades disponíveis, né? Porque aí você vai ver se aquela criança, ela gosta mais de tocar em rocha, né? Se ela gosta mais de olhar para as florzinhas, ou se ela está sempre observando o passarinho, o que vai ser?
né? Que, na verdade, pode resultar aí depois várias outras profissões que não são somente o cientista. Ele pode ser um artista, estimulado pela arte da natureza, ele pode ser um músico, né? Falando artista como pintor, um artista como músico, ele pode ser um veterinário, enfim, um gestor de parques, várias, né? A gente está falando aqui, nós não estamos realmente falando de estímulo para uma profissão. Estamos falando de um estímulo como um ser que depois está pronto para fazer escolhas baseado no acúmulo de informação que ele adquiriu na infância, né? Agora, às vezes, quando é mais adolescente, assim, já indo para essa fase adolescente, eu gosto de fazer algumas atividades, porque é difícil de ficar sem o celular na mão, né? Então, eu levei, por exemplo, vou falar da minha experiência aqui como tia. Eu levei a minha sobrinha e peguei os amiguinhos dela, né? E fomos fazer um acampamento. Eles estão em fase de 11, 13 anos de idade. Aí eu dei um horário para ficar no celular, podem fazer aí, mandam, as mães deixaram eles ficarem comigo, né? Nós passamos a noite no acampamento. Falei, ligam o celular, mandem notícia para os pais, tá tudo bem, celular aqui no cesto. Passei no cestinho. E aí nós fomos contar histórias, a gente foi andar de lanterna junto para ver a noite, sabe? E criei atividades com eles ali. Também falamos sobre pesquisa, a gente teve não foi nem nesse momento, foi uma outra atividade, que eu levei vários, até foi um estímulo à ciência antártica. Eu levei o pinguim, levei foca, levei umas coisas e coloquei espalhados em lugares diferentes, e eles tinham que, como cientista, descobrirem os lugares onde esses animais estavam. Então, você mantém eles ocupados com aquilo, né, que é uma atividade a ser seguida. Eu acho que a gente vai sentindo, né, Leslie, como fazer isso. Né? Para as crianças, nessa fase de 2, de 1, 3, de 1 até os 4 anos de idade, eu acho que a gente não precisa realmente se preocupar. Elas estão cheias de curiosidades por si só, sabe? O que a gente tem que se preocupar, obviamente, é na orientação, não na limitação, né? Então, quando você impõe o que é para ver, o que é para olhar, você está limitando as infinitas possibilidades que ela tem de enxergar. Né? Se você está dizendo, olhe para essa flor, você está limitando a visão dela a essa flor, ao invés de ela estar olhando para várias outras coisas que ela gostaria de estar olhando, que é de interesse dela olhar. Né? Mas a orientação, eu acho que faz parte, claro, da gente, né, tá orientando, mas nunca no sentido de limitar. Me diga uma coisa. Eu vou só, não sei se vou fugir do assunto, mas só para te contar que veio isso agora na minha cabeça. Que aconteceu também recente, tem 2 finais de semana, tem a ver com levar para as trilhas, com medo, podar, né? Eu estava com a minha sobrinha, o rio corre na cidade, passa na cidade, então a gente só saiu da casa e nós descemos para o rio. E aí ela começou a subir numa cerca que tinha ali por perto, que se dava para o rio. E uma senhora que encostou, que chegou lá perto da gente, disse assim para ela, olha, não vai aí, porque tem bicho-papão. E aí... Aí eu falei para ela, claro, né, com muita educação, para não constrangê-la, eu falei assim, olha, pode explicar para ela que aí é perigoso, né, mas ela não acredita em bicho-papão, porque a gente não ensina isso lá em casa, que tem bicho-papão. Então a gente pode ensinar, dizer, olha, aí é perigoso, dá uma olhadinha aqui, eu costumo chamar mesmo e mostrar. Veja, se você cair aqui, o que pode acontecer com você? Você alcança? Porque quando eu gosto muito de explicar, eu vejo que quando eu faço isso, como no caso dela, da minha sobrinha, ela presta muita atenção. E aí, quando ela entendeu, pronto. Sabe? Ela precisa entender. Então, você vê que as crianças, por exemplo, elas demoram um tempo para responder, né? Quando você está falando com elas. Porque elas estão lá, primeiro colocando aquilo ali na cabeça, vendo se faz sentido para ela. Aí depois ela passa, sei lá, alguns minutinhos, ela vem e repete para você o que você falou para ela. Porque naquele momento ela sedimentou a informação que você tinha dado. Então ela vai dizer para mim assim, depois, não pode, né, titia? Ali tem um buraco. Aí eu falei, sim, ali tem aí ela vai entender que ali tem um buraco, ao invés de eu falar para ela
né, não ir baseada no medo. Baseada no colocando medo. Nossa, isso muito. Para dizer a verdade, Leslie, isso me incomoda muito. É um ponto que eu sou bem crítica, me incomoda muito, porque a gente sofre muito na vida adulta por falta de coragem. Me diga uma coisa. Sabe? A gente sofre muito medo. Deixa eu colocar duas perguntas aqui, que a gente já está com 55 minutos, enfim, que voa, né? Quem chegou primeiro? A trilheira ou a cientista? E segura, você tem medo ou já teve quando você está trilhando? Porque esse assunto do medo é muito caro para mim também. Eu acho que a gente não deve colocar medo nas crianças, muito pelo contrário, mas ao mesmo tempo é o risco calculado que o adulto tem como responsabilidade ali no ambiente, né? Mas quem que chegou primeiro? Olha, que outra coisa legal, né? De pensar. Eu tô descobrindo essas coisas recentes, viu? Depois que eu comecei a trabalhar nesse projeto Ciência nas Trilhas, né? Eu nunca assumi, nunca dei nome para as minhas atividades em montanhas. E agora, especialmente nesses últimos meses que eu tenho desenvolvido o projeto, né? E a gente começou a expor mais as nossas atividades, eu tenho procurado aqui nesses arquivos de computador, que eles ficam lá, você nunca sabe o que vai, né? Para que uso tem tido agora. Fotos minhas em montanha com 18 anos de idade. Subindo o pico, né? Assim, de realmente ir a algum pico, cume, aos 23 anos de idade. E eu tô com 39 agora, né? Então já tem um bom tempo. E eu nunca associei isso a uma trilheira, nunca associei isso com o nome, vou dizer assim. Eu sou uma montanhista, eu sou uma trilheira. Eu sempre gostei de fazer. E eu confesso, com muita, né, liberdade aqui da nossa conversa e tudo mais, que assim, eu quase sempre vou para as trilhas, na verdade, nos meus momentos de reflexão, né, que eu quero estar no meu silêncio, que eu estou na minha busca, que eu preciso desse lugar que eu chamo casa. Eu literalmente me sinto em casa quando eu vou fazer esse tipo de atividade, né? Então eu nunca estive muito preocupada em quantas montanhas eu estou fazendo, em quantas trilhas eu estou fazendo. Então, a trilheira veio antes. A trilheira veio antes, porque só depois, né, eu concluí meu doutorado, tem 7 anos, já 6 ou 7 anos que eu concluí meu doutorado, né, então foi conferido, né, a mim esse título de doutora e cientista, né, falando em termos de graduação, você pode ser um cientista sem ter um título de doutorado, né, só para formalizar isso. Veio antes. E agora eu acho que está todo mundo junto, tá? A ciência e tá a trilheira no mesmo lugar. Uau, que legal. Como disse uma amiga minha, disse assim para mim, isso é uma boa desculpa para continuar andarilha, né? Eu falei, é isso. Ciência nas trilhas vai me permitir continuar, né, trabalhando como cientista e fazendo as trilhas que eu gosto de fazer. E eu falei do medo, agora, mas espera, deixa, que agora veio vontade de fazer outra pergunta. Tem o programa do Cientista Cidadão. Queria que você contasse pra gente, porque o trilheiro que está fazendo só uma trilha também pode ser um cientista, né? Então, fala um pouquinho disso aí pra gente. Tá, legal. A Ciência Cidadã, ela é um projeto, né, que é uma rede, na verdade, de projetos. O Citizen Science, na verdade, surge com esse nome, né? Ele surgiu especialmente através da rede europeia de ciência cidadã, que vislumbra, então, na verdade, que identificou esse potencial do frequentador de natureza contribuir para a ciência. Como é que ele pode fazer isso? Seja em um navio, por exemplo, em um cruzeiro, onde ele está fazendo, então, ali, navegando, né? E ele está observando golfinhos, baleias. Existe, por exemplo, esse trekking de baleias, é um projeto, já deixando aqui como exemplo, que você fotografa a cauda de uma baleia, os sons, e você pode entrar na plataforma e fazer esse registro, né? Isso vai aumentar, por exemplo, a distribuição dessas espécies. Às vezes você vai encontrar uma no sul, né? No sul da América do Sul, quando na verdade ela foi, só estou supondo aqui, havia sendo vista mais para o norte. Né? Então, isso ajuda o quê? Olha, tá, a gente tem o registro dessa espécie aqui.
Tem projetos onde também conta com a ajuda de montanhistas que frequentam alta montanha para coletar em ambientes extremos, né, onde o cientista às vezes não tem essa habilidade de escalada, né, não tem aptidão para esse tipo de ambiente, então ele conta com uma contribuição. Um outro projeto do Brasil, que é bem legal também de participar, que é o monitoramento de corais, que conta com a ajuda de mergulhadores recreativos ou profissionais, né? Então, esses mergulhadores fazem fotografia dos corais e depois entregam, registram lá nas plataformas, né? Agora, bem recente, também começou, a gente interagiu no Ciência nas Trilhas, é um projeto que monitora também cigarras, e aí você pode, né, você observou a cigarra, fotografa, tira o som, e tem um aplicativo que é o iNaturalist, que é de natureza, né? Naturalist. É um aplicativo que você baixa no celular e lá você pode colocar o registro dessa espécie que você encontrou. Então, a ciência cidadã é uma ciência colaborativa. Os dados que você coleta, como um frequentador da natureza, eu uso esse termo porque pode ser um ciclista, pode ser um corredor, né? Uma criança trilhando numa trilha também. Uma criança, uma pessoa que está caminhando, né? Não só um atleta. Ele pode pegar esses dados e colocar lá nessas plataformas. Então, é bem bacana, é um projeto muito legal e a gente quer trazer mais isso também para o Ciência nas Trilhas, criar essas redes, né, disponibilizar esses projetos que podem contar com a ajuda de quem frequenta a natureza. Então, fica aí o convite para o Ciências na Trilha criar o aplicativo de ciências de criança nas trilhas, né? Porque ia ser uma coisa extremamente rica e mágica, ia fazer o olhinho da criançada brilhar, de imaginar que a fotinho que ela tirou daquilo que ela achou importante está ali num aplicativo e depois, sei lá, tem um comentário de um cientista mesmo, trazendo toda... Uau, pensou? Estou te dando um trabalho aí que ia ser incrível para a criançada. Olha, vou ter que recorrer aos amigos tecnológicos aí, mas é super, eu acho que a gente tem que avançar mesmo para isso. Vai ficar aqui na lista de tarefas. Fica. Então, para a gente finalizar, vamos cuidar dessa questão do medo. Traga para mim esse assunto. Bom, eu vou até pegar esse apanhado que eu estava falando da Ayla, né, da minha sobrinha, quando falou para não vai aí porque tem um bicho-papão, né? Eu acho que a gente faz muito isso. Mas primeiro eu vou dar a resposta que você perguntou, se como é que é para mim, né, se eu tenho medo e etc. De forma filosófica, eu diria assim, meu medo é a minha coragem, né? Eu costumo ter medo da forma como eu tenho coragem, porque a falta, né, também do medo pode te colocar em risco. Então, o medo, na verdade, ele é um mecanismo de defesa, né? Quando vou falar da forma biológica, né? Não é um medo excessivo, não é um medo que traz trauma para a nossa vida. Não, essa reação de medo, ela tem um papel extremamente importante na nossa sobrevivência. Se nós não tivéssemos medo, certamente a gente não teria evoluído, né? Porque quando o medo, por exemplo, quando você, um exemplo clássico, vai atravessar a rua e vem um carro, você sente medo, o que você faz na hora? Você para. Imediatamente você para. E não precisa pensar nada a respeito. Todo o seu mecanismo biológico foi ativado para você parar. E naquela pausa evitou um acidente, né? Então, não podemos negligenciar essa questão do medo, assim, e falar, olha, poxa, né, embora eu fiz essa fala que meu medo é minha coragem, eu não quis ser pejorativa nesse sentido, né? Não, o medo é extremamente importante nessas reações que nos causam defesa. Qual que é o problema? Um medo excessivo, um medo sem embasamento, né? Um medo por falta de empatia, inclusive, né? Que eu falo por falta de empatia, que eu não tenho empatia, aquilo me traz uma repulsa, aquilo me traz algo que eu não quero conhecer, tem uma estranheza, né? Me traz medo. Me traz medo. Se você tivesse um pouco mais aberto a conhecer, né? Flexível a conhecer, entender
aquela vida, o que for, né, ali, o seu medo, né, ele se dissolve. Tanto é que o que a gente faz quando está com muito medo? O que nos ensina? Assim, respira, não é? Faz respirações profundas. Porque quando você faz isso, vai desacelerando os mecanismos biológicos que é, por exemplo, coração palpitando muito, sangue, né, para aquela coisa para você correr, sair na defensiva, né? Então, tá tudo preparado para você fazer isso. Pegar um cabo de uma vassoura e matar a aranha, matar a cobra, né? É o que você nem pensa, já sai correndo, cata o sapato e pá, mata. Então, você não está nem raciocinando nada sobre aquilo, você está só reagindo. É uma reação que você tem baseada nos acúmulos de informação, né, pautadas no medo, que você acaba fazendo isso. Né? Quando, na verdade, se você tem tempo, ou se você vai adquirindo informações que desmistificam isso, né, você tem um susto. Eu vou dizer, vou ser bem realista. Eu estava caminhando, isso foi no ano passado. Eu fui fazer uma trilha, e é uma trilha, todas são trilhas pequenas, tranquilas, eu adoro fazer sozinha, gosto muito de fazer sozinha. E eu tirei o tênis, e falei, eu vou dar um pouco descalça. Porque assim, o ambiente me proporcionava, né, pisar na terra um pouco. Na hora que eu levantei a cabeça, uma cobra eu vi na minha frente, passando. Eu me arrepio toda, né? E o arrepio é reação do medo também, né? E eu falei, ok, calma, eu estou com medo dessa cobra, então reconhece isso primeiro, né? Mas ela não vai pular em mim, ela não vai sair correndo, porque eu já sei. Então, por que eu consigo fazer essa conversa comigo? Porque eu tenho essa informação. Que a cobra não vai sair correndo atrás de mim, que a cobra não vai pular em mim, ela não vai soltar 2 metros de altura em mim, né? Então, eu preciso dessa informação. Naquele momento, eu aproveitei para trabalhar meu medo. Né? Inclusive, o rato, eu mandei a foto para ele brincou comigo. Que bom que você não fez uma selfie, é uma cascavel, né? Que tá bem. E eu, querida cobra, né? Olha, é melhor você atravessar, porque aqui você está exposta, inclusive, né? Para quem a gente sabe que tem todo tipo de gente frequentando as trilhas, né? Que poderia simplesmente passar por ali, seja com uma moto, com uma bicicleta, com um cabo com tijolo, o que for, e matar. Então, nesse tempo que eu tive ali, eu fui trabalhando isso em mim, né? Então, eu preciso fazer isso. E cada vez mais que eu fizer esse exercício, mais eu vou tirando essa informação do meu cérebro de medo de cobra. Porque ela é uma informação imposta, enraizada, sabe? Todos nós crescemos, na maioria, né? Cresce com essa informação de que cobra é perigosa. Então, agora, é trabalhoso. Isso vem do conceito bíblico ainda, se você for pensar bem, né? Dentro do conceito bíblico, é a cobra que atrapalhou tudo, né? Ou seja, a nossa cultura ainda ocidental tem um up a mais de colocar o medo na cobra, que de fato é o medo do desconhecido, é aquilo que a gente não conhece que a gente morre de medo, né? Então, de fato, a informação acaba clareando a nossa visão, né? Acaba trazendo para a gente a ideia de que, calma, não é tudo isso, né? Um dos maiores medos mesmo que impedem as famílias de trilhar com seus filhos aqui em Florianópolis é o medo de cobra. E teve uma mãe que eu só consegui convencer de ir trilhar com a gente depois que eu trouxe a informação para ela de que um bombeiro, o chefe dos bombeiros, esqueci o nome, o chefe dos bombeiros me informou que há mais de 2 anos que em Florianópolis não tinha nenhum chamado de picada de cobra no meio das trilhas. Mesmo porque quando a gente está trilhando ali numa trilha aberta, né? A batida no chão, a cobra sente, ela se afasta, ela não... Mas é a informação que precisa estar na cabeça ali da pessoa para ela realmente se acalmar e não ficar com essa história do bicho-papão, né? Porque vem lá da infância mesmo esses medos gigantescos que atrapalha a criança de estar envolvida. Se ela tem medo da natureza, ela não se envolve com a natureza. Consequentemente, não tem a vivência, não tem a curiosidade, não tem o encantamento, não tem um futuro diferenciado.
né? De fato, assim, Exato. a gente já está com 1h10, 1h10. Mas, enfim, só para te dizer, de fato, assim, causa e consequência é muito pessoal, né? Eu também macerava as azaleias da minha mãe para fazer perfume e eu tenho várias É lembranças mesmo. maravilhosas das misturas que eu fazia das azaleias rosa com as azaleias brancas, enfim. Corria para pegar a jasmim manga que tinha ali na rua para também fazer perfume. E eu lembro que eu ficava horas ali na minha solidão infantil, que não era solidão, era um envolvimento, né, entregue. A criança está entregue, ela não está sozinha, né? Ela está ali. E eu não me tornei uma cientista, né? Ou seja, não que essas lives elas são inspiratórias, sim, motivacionais para os adultos, para permitir com que as crianças se envolvam mais, mas que não necessariamente gostar da natureza vai se tornar cientista. Né? Mas Não. quem que está a porta aberta, né? Então, assim, eu quero te agradecer muito por você trazer toda a tua história para gente. Ela é muito inspiradora, sim. Às vezes, realmente, o pai e a mãe pode estar brecando um futuro muito interessante da criança só pelo fato de não oportunizar isso, né? Para a menina, para o menino, enfim. Temos aqui uma cientista internacional, mulher, que não. Já que a gente voltou? Voltamos! Voltamos! Gente, eu fiquei um tempão conversando sozinha. Eu que deve ter caído, deve ter voltado. Não sei. Vamos lá ver. Peraí. E agora? Peraí, preciso que ela volte, então. Clau, vou esperar você voltar aqui para te convidar para a gente finalizar. Aqui, ótimo. Vamos lá, o que está acontecendo? Eu acho que deve ser a minha internet, gente. A minha que está dando problema aqui. Vou voltar com a Clau só para a gente, então, finalizar. Será que ela entrou? Vamos ver, vamos ver. Aê! Quem que caiu? Não sei. Aqui ficou um tempão, tudo paralisado, não faço a mínima ideia. Para você Aí parou também. Eu percebi aqui quem travou, eu não sabia, porque eu estava em movimento e você travada. Então, enfim, não, não não sei sei, como. não faço ideia. Acontece. Mas, enfim, vamos finalizar e eu quero que você fique à vontade para suas palavras finais. A gente estava falando do medo, que era super importante, né? Não brecar a experiência por conta do medo. Mas, enfim, fica à vontade para você finalizar a nossa live.
Bom, eu te agradeço muito por esse bate-papo aqui. Eu acho que as lives realmente elas têm esse objetivo da gente conversar e as pessoas participarem das nossas conversas, né? E que as nossas conversas sejam inspirações, né? Se a gente pode inspirar um pouquinho com a nossa história. Mas eu vou pegar a fala final que você fez, né, sobre a questão da natureza e essa conversa que não tem por objetivo estimular a ser um cientista. Se for, que maravilha, porque é uma profissão que nós precisamos sim estimular, incentivar, valorizar, né? A gente sabe que a ciência é bastante desvalorizada em nosso país, né? A nossa falta de compreensão sobre o que é ser um cientista, quais os benefícios, né? Aonde que a ciência está. Então, a gente zela por isso, né? O perfil Ciência nas Trilhas tem esse cuidado, esse zelo em trazer. Mas, muito além disso, né, eu acho que a gente realmente precisa desenvolver essa nossa compreensão do que é a natureza e a nossa dependência da natureza. E Leslie, é tão engraçado porque a gente pode até negar, né, pode até falar que a gente não gosta de fazer uma trilha. Ah, mas ir para a natureza, ir para em pernilongo, tem mosquito. Olha, eu estou para dizer que todo mundo, no mínimo, tem um vasinho de planta dentro de casa. Todo mundo dá um jeitinho de trazer a natureza para dentro de casa. Né? E quando entra de férias, se não vai para as montanhas, para a floresta, vai para o mar. O mar é a natureza. Né? Então, você pode até não compreender que você tem essa necessidade, mas eu posso te garantir que você tem essa necessidade de natureza. E sempre que você pode, você vai dar um jeitinho de ir atrás da natureza, né? Seja nas férias, seja trazendo uma plantinha para dentro de casa, até as de plástico que remetem à natureza, a gente acaba trazendo. Né? Então, eu acho que mais do que qualquer outra mensagem, né, no sentido da academia, da ciência, é para o nosso desenvolvimento. Eu travei de novo? Não, não. É para o nosso desenvolvimento, né, como cidadão, né, como um protagonista nesse mundo, em sentido de reconhecer a necessidade da natureza, no seu amplo sentido, né, clima, recursos florestais, recursos hídricos, né, recursos minerais, nós somos totalmente, a nossa existência é totalmente dependente desses recursos. Né, e quando eu enxergo isso, eu também começo a ser um protetor, né, um protagonista na proteção desses recursos. Se não é pela proteção da própria natureza, é para a proteção da minha existência, porque a minha existência é totalmente dependente desses recursos. Né? Para mim, a maior mensagem é essa, né? de a gente se abrir para compreender, para tirar essa nossa ignorância, né, de que somos independentes, porque não somos totalmente dependentes, né? Tudo que a gente, eu estou para dizer tudo, porque por mais que você plante alguma coisa, você não consegue plantar o feijão, o trigo, o arroz, a batata, né? Todos os alimentos que você consome, de alguma forma, eles estão dependendo de outros recursos, né? De recursos da natureza. Então, essa falta de percepção, para mim, ela é o principal problema na degradação do meio ambiente. Sabe? De que é essa percepção de que como eu posso comprar, como eu posso pagar, eu sou independente. Não. Não há dinheiro que compre a água que está escassa. Né? Não há dinheiro que amenize o clima quando nós estamos num processo de mudança climática global. Né? Então, eu espero que essas mensagens, que essas conversas, né, que os nossos perfis aqui, essa nossa disposição em comunicar na rede social, tenham essa contribuição no seu sentido mais amplo. Bom, é isso. Muito obrigada mais uma vez pela conversa. Desculpa pela queda aí, não sei quem foi, se foi eu aqui em casa ou você. Eu acho que foi por aqui, porque hoje a internet o dia inteiro aqui ficou oscilando. Ai, meu Deus do céu, espero que na live não aconteça nada, né? Mas, enfim, faz parte também. Cláudia, muito obrigada. Realmente foi uma conversa muito inspiradora
tenho certeza que as mães, pais, educadoras, educadores adoraram. Eu queria continuar aqui um tempão, porque, enfim, tem uma coisa que está aqui buzinando no meu ouvido. Você falou que, claro, a gente tem que valorizar muito, muito o cientista. E eu acho que é fundamental o papel da mãe e do pai para trazer esse respeito e essa valorização, né? Uma vez eu estava conversando com uma mãe e a gente tocou nesse assunto de ciências e tudo mais, porque o meu filho, ele gosta muito de cobra, né? E ela, nossa, que horror e tal. E já faz 2 anos que ele fala sem parar que ele quer ir para herpetologia e tudo mais e tal. E ela, eu não. Eu quero que meu filho seja youtuber. Cientista, não tem amigo, não ganha dinheiro e vive esquecido. Gente, olha a ideia que o ser humano tem do que é uma ciência, né? Um cientista que não tem amigos, ou seja, que fica isolado, que não ganha dinheiro e que, enfim, a gente precisa quebrar com essa ideia, né? De que o cientista está lá longe, num patamar, num pedestal, e que não existe ali um sentimento, né? Não existe ali um coração. Enfim, aquele cientista foi uma criança curiosa. Então a gente tem que aplaudir, sim, e eu te agradeço por isso, por você ter ido fazer todas as suas trilhas, ter ido lá para aquele frio gigantesco, que com certeza não foi fácil, né? E ter ciência para quem? Para nós, né? Ou seja, é um serviço prestado à humanidade que deve ser realmente muito valorizado. E eu queria te agradecer por isso, por você ser uma cientista trilheira, né? E que com certeza faz muita diferença aí para o nosso planeta. Obrigada. Poxa vida, olha, realmente está difícil de finalizar o papo. Isso que você trouxe aí tem mais um tanto de assunto. Mas, inclusive, eu vou deixar, então, a dica para dar uma olhadinha lá no meu site. Meu site, eu não consegui trazer ainda ele para o Instagram, né? Mas eu iniciei com o site. Ele tem todo esse objetivo de desmistificar o cientista, né? O Ciência nas Trilhas também. De que o cientista não é essa imagem, né, que a gente criou aí do rabugento, né, enfim, isolado e tudo mais, né? Então, lá no site tem uma página, o Ciência nas Trilhas está lá, o Culturarte Ciência está lá, para mostrar que o cientista também é artista, né? Tá cheio de cientistas aí, tem banda, né, que gosta de tocar um instrumento. Eu tento tocar alguma coisa, não toco nada, mas tenho. Né? A gente é um ser humano, como todos os outros, né? Mas é tão interessante isso, porque se perguntar para as pessoas em uma roda, você conhece um cientista? A maior parte vai dizer, não conheço. Porque ele está esperando conhecer um Albert Einstein da vida, né? Aquela pessoa que se parece com o Albert Einstein. Né? E o cientista está ali, do lado dele. Mas então a gente vai encerrar aqui, porque senão não vai acabar essa conversa. É bom que tem temas aí para a gente explorar um pouquinho mais adiante em algum outro momento. Okay. Então, um beijo para quem está aqui nos assistindo, quem vai assistir depois, e muito obrigada, Leslie, por essa oportunidade de estar batendo esse papo aqui com você. Isso mesmo. Obrigadão. A live fica lá no perfil, não sairá do ar. Assista, convida todo mundo também, porque esse assunto é muito gostoso. Obrigada, então, Clau. Até mais. Tchau.